Isso já é 2009, 2010, e depois que o Dr. Renato Duque saiu da diretoria da Petrobras. Durante a Casa Civil, eu não tive nenhum contato com o senhor Milton Pascovitch, nenhum contato com o senhor Júlio Camargo. Eu conheci o senhor Milton Pascovitch em 2007. Eu conheci o senhor Júlio Camargo, que também é colaborador, acho que até depois disso. Não os conhecia antes. Eles podiam ir, porque todos os meus aniversários sempre foram públicos e foram atividades políticas. Iam centenas de pessoas. E ele mesmo relata que foi a um aniversário meu e levou presente, mas eu não tinha uma relação com eles. Mas o senhor participou de jantares com o senhor Renato Duque enquanto ele era diretor da Sim, Petrobras? senhor, participei, não vou negar isso. O senhor Pedro Barusco também? Não me recordo, ele afirmou que eu participei. Eu posso ter participado, mas não me recordo. Mas nunca discuti com o senhor Pedro Barusco nada com relação à Petrobras e nem com o senhor Renato Duque. Nunca pedi nada ao senhor Renato Duque. Certo? Ele nunca autorizou, nunca me disse, eu te autorizei te repassar propina, comissão, recursos oriundos de contrato da Petrobras. Eu nunca, nenhum diretor da Petrobras disse que eu conversei, o senhor pode ver os autos. Sim. Nenhum diretor, nenhum empresário diz que eu, só os delatórios, nenhum empresário disse que eu conversei sobre Petrobras com eles, nem uma empresa como a Engevix. Essas reuniões que o senhor jantares, o senhor teria participado na casa do Júlio Camargo, no Milton Pascovitch, que estariam presentes o senhor Renato Duque e eventualmente o senhor Pedro Barusco, foi uma, foram duas, foram várias? Não tenho memória, pode ter sido de 6 a 8. Isso estou falando num período de 5, 6 anos. Né? Tá. E esses jantares, essas reuniões eram várias pessoas ou eram só essas pessoas? Não, um dos jantares, como está nos autos, participou o João Bacari Neto, que é o tesoureiro do PT, meu companheiro de partido, que é da direção do partido. Mas eu nunca discuti nesse jantar licitações, comissões, certo? As discussões eram políticas sobre a empresa, do ponto de vista mais sobre a situação do setor de petróleo, sobre a situação do país, sobre a situação da economia. Nunca tratei com nenhum deles, certo? Comissão. Não é verdade também que eu fui à casa do senhor Milton Pascovitch e fui discutir a revalidação do contrato da roupa personal por mais de 18 meses. Entendeu? Não discuti isso naquele jantar, que aliás era um jantar completamente social. Que eu nem sei, mas não interessa porque... O senhor pode me esclarecer o seu relacionamento, então, do início com o senhor Milton Pascovitch? O senhor Milton Pascovitch foi me apresentado pelo Fernando Moura, certo? Trabalhava na Engevix e me procurou por isso. E foi aproximadamente quando isso? Se não me engano, 2009, doutor. 2007, mas quando eu comecei mesmo a ter mais relação com ele, é 2008 e 2009. Eu não o conhecia antes, eu ouvi, ele disse que eu tive com ele em 2005, mas eu não tenho referência. Amigos ou não? Tiveram um relacionamento próximo? Amigo não vou dizer, mas tivemos um relacionamento, até porque era um relacionamento profissional. Eu confiava nele, era um relacionamento profissional, era um relacionamento constante profissional. Né? E o senhor pode me descrever esse relacionamento profissional? A Engevix, a exploração para mercados da Engevix no exterior e a Jamp depois como continuidade da Engevix, porque eu fiz o contrato com a Jamp, o senhor pode ver que é na mesma época que termina, no mesmo mês que termina o contrato com a Engevix, como continuidade do contrato com a Engevix, que ele continuaria me procurando, conversando, discutindo e trabalhando comigo. Esse contato que houve, esse início do contato já foi relacionado ao serviço para a Engevix? Ou isso surgiu depois? Eu comecei com ele, com a Engevix, inclusive ele foi à viagem ao Peru. Certo. Ele declara, certo, que não conhecia os contratos, que não passava por ele, que não tinha informação, mas declara que eu não dei consultoria para a Engevix. Eu dei consultoria para a Engevix. Como ele mesmo diz, se a empresa não ganhou uma licitação, eu não tenho responsabilidade. E ganhar licitação no exterior, doutor Moro, não é fácil. Mas o senhor pode me me esclarecer as circunstâncias desse contrato com a Engevix? Como é que foi? Ele procurou o senhor ou a Engevix procurou o senhor? A Engevix me procurou. Como foi? A Engevix me procurou. A Engevix, o senhor Milton, concordei. O senhor disse? Não. Eu tive com o seu Antunes, tive com o seu Gerson e concordamos em fazer um trabalho no Peru que fizemos. Eles abriram, inclusive, uma sucursal no Peru e trabalharam no Peru todo o tempo para ter acesso aos mercados. Aliás, as outras empresas conquistaram acesso no mercado do Peru. A OAS, a Galvão Engenharia, que eu levei, certo? Conquistaram. Certo? Eu tenho aqui o primeiro contato que foi feito, são 5 contatos.
contrato em 1/7/2008. JD, consultoria e a Engevix. Preço aqui de R$120,5 no total. Sim. Em parcelas. Sim, senhor, eu conheço o contrato. O que cabia ao senhor fazer nesse contrato? O senhor pode me esclarecer? Eu acabei de informar o senhor, abrir os mercados no Peru, na Colômbia, no Equador, no México, em Cuba, para a Engevix. E o que o senhor fez especificamente em relação a esse contrato? Eu fui ao Peru, estabeleci relações da Engevix no Peru. Primeiro, doutor Moro, eu expus para a Engevix a situação econômica do Peru, a política que nós tínhamos com relação ao Peru, de incentivo de exportação, como é que estava mudando o perfil do Brasil de um país exportador de alimentos, matéria-primas e minério para exportador de serviços, tecnologia e capitais, certo? Que as empresas brasileiras tinham uma oportunidade única nesse momento na América do Sul, certo? E expus para ele a situação desse país, que eu ia constantemente, tinha relações de 30, 40 anos com muitos. O presidente Alan Garcia, quando ele saiu do governo, teve uma série de problemas, né? Eu o apoiei, eu o ajudei, junto com o general Omar Torrijos, que era presidente do Panamá, junto com o governo de Cuba, para que ele saísse do Peru e pudesse, porque na verdade era uma perseguição política, até que ele voltou a ser presidente depois. Como é que foi definido esse preço, R$120,000? Esse preço contrato é irrisório, vou dizer para o senhor, doutor Moro, sem falsa modéstia. Porque eu não gosto, raramente eu cobrava sucesso fixo, e eu nunca busquei a consultoria, quero aproveitar para declarar isso, porque eu estou sendo alvo de notícias que eu não quero aqui atribuir a ninguém especificamente, né, que eu enriqueci, certo? E que eu tenho um patrimônio 40 milhões. A minha empresa faturou 40 milhões, 85% são despesas, são custeio. Eu ganhei o que ganha qualquer consultor, 60, 80 e advogado, R$1.000 por mês. E trabalhei. Segundo, que eu recebi 11 milhões de desvios da Petrobras, mas são 5 contratos de 7 milhões e 200 com empresas que eu dei consultoria, UTC, Galvão Engenharia, OAS, Engevix, Camargo Correia, eu dei consultoria. Mas voltando ali, esse 120 mil, como foi definido esse preço? Esse preço foi definido entre eu e eles para iniciar o trabalho que eu tinha começado no Peru com eles. O contrato foi celebrado antes ou depois da viagem? Depois da viagem, se não me engano. Depois da viagem. Depois dessa essa viagem que foi também o Sr. Milton, o Sr. Gerson? Sim, senhor. Se não me engano, sim. O senhor, em relação a esse contrato, o senhor fez outras viagens no interesse da Engevix? Fiz ao Peru, fiz ao México, fiz a Cuba. No interesse da Engevix? No interesse da Engevix. Alguns dos executivos? Ou não. Foi? Não. No Peru, sim, senhor, né? Como nós já sim, relatamos. A primeira viagem lá, eles foram? As outras ao Peru, eles não foram. Mas eu tenho uma correspondente no Peru, dona Zaida Cizon, que acompanhou toda a parte documental, toda a parte, tudo que, junto com o senhor Alexandre Carrara, tudo que eles necessitavam no país, toda a parte de projetos, todas as concorrências que estavam sendo feitas, as estações, né? E eles, inclusive, concorreram ao metrô e à supervisão de uma hidroelétrica. Eles chegaram a começar a participar, mas depois se retiraram. E como é que isso funcionava? O senhor, dos trabalhos que o senhor fez aqui, o último contrato, por exemplo, é de 2010, que durou até 2011. O senhor prestava alguma espécie de contas para ele? Eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo? Como funcionava? Como eu disse ao senhor, a única empresa que não ganhou licitação no Peru foi a Engevix, as outras 3 ganharam. Eu tenho aqui até quais são as licitações, quais são as obras, tudo, se o senhor tiver interesse. Depois o senhor pode apresentar, mas da Engevix, o senhor prestava contas de alguma maneira? Eles tinham um trabalho no Peru permanente. Tá. E esse trabalho estava funcionando. Funcionou durante todo o tempo até que eles desistiram. Eu nunca tive. A dona Zaida Cizon ia e me prestava contas regularmente. Tá. Porque mas eu o não dava prestava contas a eles? Eu dava por exemplo, consultoria. Algum dos executivos dizia, falei com o fulano X, falei com o fulano Y, viajei em favor da Engevix. Doutor Moro, eu dava consultoria para 60 empresas. Dei consultoria para 60 empresas nesses 9 anos. Não é só para 5 que estão aqui elencadas nos autos aqui do processo, já que eu não, que tem um número. Certo? E eu sempre mantive meus clientes informados, ou meus clientes me ouviam mais do ponto de vista econômico, político, de perspectivas, de oportunidade de investimento, e não de consultoria para ganhar essa licitação ou aquela.
No caso da Engevix também havia houve um trabalho todo que eu fiz de orientação estratégica para eles, porque essas empresas não tinham experiência no exterior. Não é fácil uma empresa se estabelecer no exterior e concorrer. Quem era o seu interlocutor na Engevix? Sempre o seu Gerson Almada. O seu Antunes, estive com ele e tudo, mas não era responsabilidade dele. Essas outras viagens que o senhor disse que fez no interesse da Engevix, o senhor informava o senhor Gerson ou informava o senhor Antunes? Não, eu não tinha contato direto com eles, assim, constante, porque a dona Zaida fazia esse trabalho, doutor Moro. Ela é minha correspondente no Peru. A senhora Zaida, ela era contratada pela Engevix ou pelo Não, senhor? eu paguei, está declarado nos autos, tem a documentação, eu pagava ela. Suponho que ela tenha recebido da Engevix também, ela podia receber das outras empresas. Eu não tinha nenhum impedimento, no nosso contrato não havia impedimento que as empresas pagassem para ela, ou por custeio, despesas, ou mesmo por prestação de serviço, porque a minha relação com ela era mais ampla que a Engevix, evidentemente. E esse contrato que o senhor remunerava, a senhora Zaida, compreendia os serviços dela não só para a Engevix, mas também para as outras empreiteiras, ou era um contrato para cada empreiteira? Não, todas as empresas, não era para a Engevix exclusivamente. O senhor se recorda quanto que o senhor... R$365 mil, como consta, se não me engano. Eu tenho aqui, eu não quero ficar consultando papel, mas... Não tem problema. Porque os autos são enormes, como o senhor mais do que eu conhece, entendeu? Mas eu tenho o valor exato aqui que eu paguei para ela, posso encontrar daqui a pouquinho. Enquanto eu vou depor, eu encontro o papel. Esses aqui. 360 mil que o senhor mencionou era o valor total? Total. Isso foi pago de uma vez, foi pago parcelado? Parcelado. Eu não tinha como pagar de uma vez só. Mensalmente o senhor se recorda? Não me recordo, mas eu posso anexar todos os documentos com relação a isso, doutor. O senhor Milton Pascovitch, ele acompanhou essa sua prestação de serviços? Não. Como ele mesmo declara, não. Não? Não. Ele não era diretor internacional, a Engevix tinha uma diretoria de infraestrutura, uma diretoria de energia e uma diretoria internacional. O seu Gerson Almada que era responsável. O senhor Antunes, que era responsável pela área internacional, declarou aqui que ele, além daquela viagem inicial que o senhor teria feito, ele desconheceria algum outro serviço que o senhor teria prestado para a Engevix no Peru? Mas eu continuei, tanto é que eles participaram dessas licitações. Esse foi o serviço. Mas eles participaram dessas licitações por alguma interferência do senhor não. Posterior àquela primeira viagem? Não, interferência minha não, porque eu os apoiei e eles tinham o apoio da dona Zaida Cison. Esses contratos, depois foram mais 4, tem outro contrato de R$120 mil, depois 3 contratos de R$300 mil. Por que houve essa elevação no preço, o senhor se recorda? Não me recordo, mas R$900 mil para levar uma empresa brasileira para o exterior, para essa empresa se apoiar no nome que eu tinha nesses países e tenho, certo? Nas relações que eu tenho, entendeu? E na abertura de mercados que era possível, eu não considero, se o senhor for ver quanto eu recebia por mês, é irrisório. Eu podia cobrar, por fazer uma conferência por mês na Engevix, R$50, R$100 mil, porque o mercado, quando eu podia, antes da revista Veja fazer uma matéria, a quadrilha e o quadrilheiro, porque eu fui convidado pelo Banco Crédito Suíço para fazer uma palestra lá, eu nunca mais consegui fazer palestra, porque também, doutor Moro, durante 10 anos eu sofri uma campanha que me desqualificava do ponto de vista político profissional, porque eu, do dia 21 de junho para 22, virei chefe de quadrilha e corrupto. Só fui julgado em 2012 e fui absolvido. E fui condenado por corrupção ativa, data vênia. Não é que não sem provas, é que eu era e sou inocente dessa questão da ação penal 470, como, aliás, a própria ministra, ao votar, disse que não tinha prova, mas a literatura jurídica permitia, e eu fui condenado pelo domínio do fato. Eu nunca me conformei com isso, vou recorrer, fazer a revisão criminal, recorri à Corte Internacional São José da Costa Rica, mas não foi fácil eu criar meu escritório de advocacia, conseguir clientes, eu ser consultor. Se eu fui consultor, todas as empresas me contrataram, como o senhor Nunes Anguanais expôs aqui, como o senhor Milton Selig me expôs, como o senhor Aldo Vedrani me expôs, e todas as empresas prestaram as informações para a 13ª Vara, nos autos, tudo da minha consultoria, eu fiz também porque eu estava capacitado do ponto de vista
de consultoria política, estratégica, econômica, né, e de cenários internacionais, e sobre o Brasil, cenário sobre o Brasil. Eu estava capacitado, como estou, porque apesar de preso, continuo procurando ler, estudar, acompanhar toda a situação do país internacional, doutor Moro. Eu não vou dizer para o senhor que eu fazia relatórios, que eu dava um tipo de consultoria que eu não dava, porque eu vou faltar com a verdade aqui, vou fazer um falso testemunho para o senhor. Entendeu? Eu vou dizer para o senhor o que eu fazia. Que se o senhor Carlos Slim, eu ia ao México conversar com o senhor Carlos Slim, ou com o senhor Gustavo Cisneiro, ou com o senhor Ricardo Salinas, entendeu? Ou ia ao Peru conversar com o presidente, e os outros presidentes me recebiam, da Colômbia, de todos os outros países, da República Dominicana, do Panamá, não é porque eu estava traficando influência, ou porque eu estava defendendo interesses ilícitos, escusos, entendeu? Porque eu tenho uma história, e eu tenho essas relações. Eu era amigo do pai do presidente Martim Torrijos, que foi presidente agora. Então, eu fico constrangido, porque eu sou obrigado a ficar autorreferência, falando do que eu sou capaz do que eu fiz, que é uma coisa que pode parecer uma pretensão minha, mas a realidade é que eu tenho uma história, doutor Moro. Era uma espécie de lobby que o senhor fazia para essas empresas? Todas as minhas atividades são públicas, doutor Moro. Eu dei consultoria publicamente no Brasil, nesses países. Eu saí da reunião com o doutor presidente Alan Garcia e dei entrevista para as televisões junto com o Léo Pinheiro, presidente da OAS. Eu dei entrevista falando o que nós estávamos pretendendo no Peru. Porque o rei da Espanha vai ao Peru, reúne com os ministros e fala abertamente o que a Espanha quer. O presidente Obama telefona o presidente Fernando Henrique Cardoso e fala que quer a Highton. E o presidente Henrique Cardoso fala que quer os tucanos. Eu fazia o que se faz para abrir mercados para o Brasil. Eu entendia que eu estava fazendo consultoria, ganhando para mim me defender, fazer meu blog, viajar pelo país. Eu não estava me enriquecendo, não tinha esse objetivo. Né? Esse contrato da JAMP com a JD Assessoria, tem aqui evento 3, Comp 116 dos Autos. O senhor pode me esclarecer esse contrato? Continuidade da minha relação que eu tinha com a Engevix, segundo o senhor Milton Pascovitch. Eu assinei o contrato e recebi, emiti nota, recebi antecipado uma entrada da casa, pagou para o escritório de advocacia. Tudo isso, nada disso, certo? Eu nunca escondi na contabilidade da JDA. Por que não se prosseguiu os contratos com a própria Engevix? Por decisão deles. O senhor Milton Pascovitch me comunicou e nós fizemos esse contrato. Eu não questionei porque ele era o representante, foi apresentado e se intitulava publicamente desde 2000 como diretor-geral do setor da Engevix. Aliás, nos autos ele diz isso. Mas o senhor continuou a prestar aquele serviço no Peru? Ou o serviço no Peru, continuamos prestando serviço para todas essas empresas no Peru, doutor. Não, para a Engevix. Para a Engevix especificamente. Eu sempre prestei serviço para a Engevix no Peru. Aliás, nos autos, o doutor Gerson Almada reconhece isso. Pelo menos que eu li o depoimento dele, que ele fez. Nesses contratos da JD com a Engevix, depois daquele início 1 de 7, 2008, tem as renovações, e há um distrato, o último contrato não se encerra normalmente, em 30 de 3 de 2011. O senhor saberia me esclarecer o motivo desse distrato? Não. Isso aí tem que ver com o Luiz Eduardo, meu irmão, porque eu não tenho memória sobre isso. Esse contrato da sua empresa com a JAMP, o senhor mencionou que é uma continuidade, é um contrato mais substancial aqui de R$1.500.000. Sim, senhor. O senhor sabe me explicar por que houve essa agregação de valor, então, se era a continuidade dos contratos anteriores? Porque foi o que eu pedi. Ele concordou, nós assinamos o contrato. Pelo que entendi, a Engevix não conseguiu nenhum... Não, mas aí é uma responsabilidade da Engevix, não é minha. Porque as outras 3 empresas conseguiram. E outras empresas conseguiram em outros países. E as empresas todas estão satisfeitas com a minha consultoria. O senhor pode oficiar todas as empresas e consultá-las. Eu nunca me comprometi com a Engevix, eu não pediria risco. Eu pedi risco em alguns casos porque eu me comprometi. Risco risório, porque eu nunca pretendi ganhar milhões de reais, entendeu? Me enriquecer. O senhor fazia reuniões com o senhor Gerson Almada para cumprimento desse contrato com a Engevix? Não, eu já expliquei para o senhor, vou reiterar para o senhor, com maior disposição e sem... Não quero que o senhor me entenda mal, certo? Que eu não fazia essas reuniões regularmente. O meu papel, certo? Eu emprestava meu nome, meu prestígio
certo? E orientava essas empresas. Eu não fazia trabalho como um consultor faz de cavar uma licitação, cavar um contrato. Porque se eu fizesse isso, eu teria que trabalhar na Engevix. Eu nunca quis isso. Porque eu podia ter ido trabalhar numa empresa grande, uma multinacional, certo? E ficar exclusivamente ela, ganhar R$200 mil por mês, mas politicamente isso não era possível para mim. Certo ou errado, se eu analisar no futuro, eu optei por ser consultor de várias empresas. Certo. Mas assim, especificamente, essa relação contratual entre 2008, nos contratos mesmo com a Engevix, até lá esse distrato em 30/3/2011, o senhor se recorda de ter realizado reuniões com o senhor Gerson, ou com o senhor Antunes, ou com o senhor Milton para tratar dos assuntos da Engevix? Ou não teve isso? Eu vou reiterar para o senhor está pedindo para mim que eu diga algo que eu não posso dizer, porque não é característica da minha consultoria. Eu vou reiterar para o senhor. Se eu tivesse responsável pela licitação do metrô, eu faria. Não. Então o senhor quer dizer que o senhor não fez as reuniões, isso? Não, eu fazia reuniões, mas não nesse sentido que o senhor quer dar, porque é impossível do ponto de vista... Não é nenhum sentido que eu quero dar. Não, se o senhor fazia reuniões... O senhor me perdoe. Eu não quero dar nenhum sentido. O senhor me perdoe. Reunião é a pessoa se encontrarem e conversarem. Eu relato para o senhor. Algumas empresas me contratavam, como por exemplo o senhor Nizam, para mim ir à empresa regularmente fazer uma exposição na diretoria. Certo. Eu fiz. O meu contrato com a Engevix não tinha esse caráter, tinha o caráter de abrir mercados externos. Eles é que tinham que fazer o trabalho no Peru, não era eu. A dona Zaida estava lá para apoiá-los e ela me demandava quando tinha necessidade. E o senhor pode me responder afirmativamente ou negativamente? Sim. Se o senhor fazia reuniões relativamente a esse contrato com os executivos da Engevix? Quando necessário. O senhor se recorda se Não. tinha alguma frequência, Não. o número de Não. reuniões? Não vou dizer para o senhor porque eu não quero faltar com a verdade. O senhor não se recorda? Não, senhor. E depois que houve esse contrato com a JAMP, em substituição aos contratos da Engevix, o senhor chegou a fazer novas reuniões também durante o cumprimento desse contrato com o pessoal da Engevix? Não. Porque eu quero voltar para o senhor porque não era o meu papel. Não era a minha função. Também não tem uma prestação de contas específica desse segundo contrato? Não, senhor. O senhor Gerson, que esteve aqui há pouco, ao ser indagado sobre esse contrato entre a JAMP e a JD Assessoria, ele negou que a Engevix tivesse qualquer relação com ele. Bem, esse é um problema do Dr. Milton Pascovitch e ele, né? O Dr. Milton Pascovitch me contratou nesse sentido. Não é um problema. Eu confiava no Sr. Milton Pascovitch. Mas ele contrataria o senhor a esse pretexto sem ter qualquer relação? Ele tinha relação com a Engevix, sempre teve. O Dr. Milton Pascovitch não, mas nunca com o desconhecimento do Sr. Gerson, que ele iria continuar contratando o senhor? Isso não é um problema meu, doutor. Eu não posso responder pelo Dr. Gerson e nem pelo delator Milton Pascovitch. O senhor chegou a prestar algum serviço para a Engevix em relação a esses contratos no âmbito aqui interno? Não. Alguma coisa relacionada à Petrobras? Não. Não? Esse contrato... Aliás, nos autos que eu tomei conhecimento, eles afirmam isso, o seu Gerson e o seu Antunes. Que eu, pelo menos um que eu tomei conhecimento antes, ele afirma isso, que eu nunca representei a Engevix, nunca tratei com eles sobre a Petrobras. Nunca representei na Petrobras. Eu não sei, agora eu não me recordo qual dos dois, mas está nos autos que eu li. Esse contrato está assinado com a JAMP, 15 de abril, está assinado pelo seu irmão, o senhor Luiz Eduardo. O senhor pode me esclarecer o papel dele nas suas atividades empresariais? Ele veio trabalhar comigo para cuidar da parte administrativa, da parte financeira e de pessoal. Essa era a função dele. Ele participava dessas consultorias, do trabalho substancial, vamos dizer assim? O caráter da minha consultoria, eu vou repetir para o senhor, em grande parte, é pessoal, é personalíssimo. Se a pessoa me contrata, porque ela está me contratando, como aliás vários consultores no Brasil, não sou só eu. Esse contrato da JAMP tem o valor máximo aqui de R$1.500.000. O senhor se recorda quanto foi efetivamente pago? Foi pago R$1.500.000, porque R$1.100.000 em TEDs e 387 para o escritório Leite Rossetti, a meu pedido. Do meu irmão, na verdade, porque ele me disse que não tinha caixa e que nós tínhamos que... Porque quando o espólio tomou a decisão, eu estava desprovido de recursos no caixa da JDA. O Banco do Brasil, evidentemente,
eu tinha que pegar um empréstimo no Banco do Brasil, senão eu perdi a oportunidade. Porque como é que eu posso ocultar um patrimônio ou fazer qualquer outro ilícito se eu faço um financiamento do Banco do Brasil de quase 70% do valor do imóvel público? Teve outros contratos com o senhor Milton Pascovitch ou com a JAMP? Não, senhor. Não. O senhor, pegando no início do seu depoimento, o senhor já tinha mencionado esse do escritório de advocacia. Sim. Eu tenho aqui que foi um pagamento de cerca de 387 mil relativamente a esse imóvel da Avenida República do Líbano. Sim, senhor. Eles que alugaram o imóvel para mim, porque era de um espólio. Eles colocaram o imóvel para alugar, o advogado responsável, nós entramos em contato com ele, ele me alugou o imóvel, e com opção de compra. E quando o espólio se entendeu, eu comprei o imóvel. Quando o imóvel se entendeu, eu fiz o pagamento. O senhor que pediu ao senhor Milton para fazer esse pagamento? Não, foi meu irmão. Foi meu irmão. E esse pagamento entrou dentro do contrato? Sim, senhor. Depois tem a... Então, o contrato autorizava antecipação e autorizava pagamentos a terceiro. Depois tem a denúncia se reporta esses pagamentos que teriam sido feitos na reforma do imóvel na Rua Estado de Israel 379, apartamento 131. Sim. Esse imóvel também é do senhor? Não, do meu irmão. Ele comprou, financiou no Banco do Brasil, tomou um empréstimo e pagou o apartamento. E essa reforma? Essa reforma, o senhor Milton Pascovitch ofereceu, eu aceitei, e isso é débito que eu tenho com ele, porque em 2012 eu pus a Casa da República do Líbano, assim que eu fui condenado à venda, para demitir os funcionários, fechar a JDA, certo? Pagar minhas dívidas, inclusive a reforma dessa casa, certo? Do apartamento, certo? Pagar minhas dívidas que eu tinha, certo? Liquidar os bancos, né? É o caso do Banco do Brasil, certo? E, no caso da minha condenação, não consegui mais vender a casa. Aliás, a imprensa publicou na época, eu pus a casa à venda, certo? E quando, já adiantando, eu acertei com o senhor Milton Pascovitch a reforma do imóvel de Vinhedo, acertei com ele que eu pagaria junto com a venda da JDA, certo? E nós fizemos um esforço que é público, é só ir nas empresas que foram contratadas, as mais importantes de São Paulo, para vender esse imóvel, certo? Até agora, mesmo que o senhor foi informado pelo Dr. Roberto Portival, que eu estava tentando vender o imóvel, porque eu, para pagar a rescisão contratual para meus funcionários, 5 que restavam, eu tive que vender o que tinha de automóvel, tudo. E meu irmão vendeu o apartamento e o dinheiro todo foi revertido para a JDA. Todo o dinheiro que nós vendemos, bens entre fevereiro e agosto, foi revertido para a JDA. Mas eu não entendi. Por que ele pagou a reforma, esses 388 mil do imóvel da Rua Estado de Israel? Porque ele pagou como se fosse um empréstimo para mim. Esse imóvel não tem nenhuma relação com Petrobras, com propina da Petrobras, nem o imóvel de dinheiro. Documento? Não foi feito um documento. Posso ter cometido um erro, certo? Confiei nele, que ele estava pagando como pessoa física, certo? Porque era uma coisa pessoal minha com ele. Certo? Entendi. Então isso não está relacionado a nenhum serviço daquele contrato? Não, senhor. Nem a reforma do apartamento, nem a reforma da casa. E... pode interromper. Só um minutinho.